Artigo 194. Aquele que explorar recursos naturais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. Parágrafo único. É obrigatória, na forma da lei, a recuperação pelo responsável da vegetação adequada nas áreas protegidas, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Artigo 195. As condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, com aplicação de multas diárias e progressivas no caso de continuidade da infração ou reincidência, incluídas a redução do nível de atividade e a interdição, independentemente da obrigação dos infratores de reparação aos danos causados. Parágrafo único. O Sistema de Proteção e Desenvolvimento do Meio Ambiente será integrado pela Polícia Militar, mediante suas unidades de policiamento florestal e de mananciais incumbidas da prevenção e repressão das infrações cometidas contra o meio ambiente, sem prejuízo dos corpos de fiscalização dos demais órgãos especializados. Artigo 196. A Mata Atlântica, a Serra do Mar, a Zona Costeira, o Complexo Estuarino Lagunar, entre Guapé e Cananeia, os vales dos rios Paraíba, Ribeira, Tietê, Paranapanema e as unidades de conservação do Estado são espaços territoriais especialmente protegidos e sua utilização far-se-á na forma da lei, dependendo de prévia autorização e dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente. Artigo 197. São áreas de proteção permanente, inciso 1, os manguezais, inciso 2, as nascentes, os mananciais e matas ciliares, inciso 3, as áreas que abriguem exemplares raros da fauna e da flora, bem como aquelas que sirvam como local de pouso ou reprodução de migratórios. Inciso 4. As áreas estuarinas. Inciso 5. As paisagens notáveis. Inciso 6. As cavidades naturais subterrâneas. Artigo 198. O Estado estabelecerá, mediante lei, os espaços definidos no inciso 5 do artigo anterior, a serem implantados como especialmente protegidos, bem como as repartições ao uso e ocupação desses espaços, considerando os seguintes princípios. Inciso 1. Preservação e proteção da integridade de amostras de toda a diversidade de ecossistemas. Inciso 2. Proteção do processo evolutivo das espécies. Inciso 3. Preservação e proteção dos recursos naturais. Artigo 199. O poder público estimulará a criação e manutenção de unidades privadas de conservação. Artigo 200. O poder público estadual, mediante lei, criará mecanismos de compensação financeira para municípios que sofrerem restrições por força de instituição de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Estado. Artigo 201. O Estado apoiará a formação de consórcios entre os municípios, objetivando a solução de problemas comuns relativos à proteção ambiental, em particular à preservação dos recursos hídricos e ao uso equilibrado dos recursos naturais. Artigo 202. As áreas declaradas de utilidade pública para fins de desapropriação, objetivando a implantação de unidades de conservação ambiental, serão consideradas espaços territoriais, especialmente protegidos, não sendo nelas permitidas atividades que degradem o meio ambiente ou que, por qualquer forma, possam comprometer a integridade das condições ambientais
que motivaram a expropriação. Artigo 203. São indisponíveis as terras devolutas estaduais apuradas em ações discriminatórias e arrecadadas pelo poder público, inseridas em unidades de preservação ou necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. Artigo 204. Fica proibida a caça sob qualquer pretexto em todo o Estado. Seção 2 dos recursos hídricos. Artigo 205. O Estado instituirá, por lei, sistema integrado de gerenciamento dos recursos hídricos, congregando órgãos estaduais e municipais e a sociedade civil, e assegurará meios financeiros e institucionais para, inciso 1, a utilização racional das águas superficiais e subterrâneas, e sua prioridade para abastecimento às populações. Inciso 2. O aproveitamento múltiplo dos recursos hídricos e o rateio dos custos das respectivas obras na forma da lei. Inciso 3. A proteção das águas contra ações que possam comprometer o seu uso atual e futuro. Inciso 4. A defesa contra eventos críticos que ofereçam riscos à saúde, à segurança pública e prejuízos econômicos ou sociais. Inciso 5. A celebração de convênios com municípios para a gestão, por estes, das águas de interesse exclusivamente local. Inciso 6. A gestão descentralizada, participativa e integrada em relação aos demais recursos naturais e as peculiaridades da respectiva bacia hidrográfica. Inciso 7. O desenvolvimento do transporte hidroviário e seu aproveitamento econômico. Artigo 206. As águas subterrâneas, reservas estratégicas para o desenvolvimento econômico-social e valiosas para o suprimento de água às populações, deverão ter programa permanente de conservação e proteção contra poluição e superexploração, com diretrizes em lei. Artigo 207. O poder público, mediante mecanismos próprios definidos em lei, contribuirá para o desenvolvimento dos municípios, em cujos territórios se localizarem reservatórios hídricos, e naqueles que recebam o impacto deles. Artigo 208. Fica vedado o lançamento de efluentes em esgotos urbanos e industriais, sem o devido tratamento, em qualquer corpo de água. Artigo 209. O Estado adotará medidas para controle da erosão, estabelecendo-se normas de conservação de solo em áreas agrícolas e urbanas. Artigo 210. Para proteger e conservar águas e prevenir seus efeitos adversos, o Estado incentivará a adoção pelos municípios e medidas no sentido, inciso 1, da instituição de áreas de preservação das águas utilizáveis para abastecimento às populações e da implantação, conservação e recuperação das matas ciliares. Inciso 2. Do zoneamento de áreas inundáveis, com restrições a usos incompatíveis nas sujeitas às inundações frequentes e na manutenção da capacidade de infiltração do solo. Inciso 3. Da implantação de sistemas de alerta e defesa civil, para garantir a segurança e a saúde públicas, quando de eventos hidrológicos indesejáveis. Inciso 4. Do condicionamento à aprovação prévia dos organismos estaduais de controle ambiental e de gestão de recursos hídricos, na forma da lei, dos atos de outorga de direitos que possam influir na qualidade ou quantidade das águas superficiais e subterrâneas. Inciso 5. Da instituição de programas permanentes de racionalização do uso das águas, destinadas ao abastecimento público e industrial e à irrigação, assim como de combate às inundações e à erosão. Parágrafo único. A lei
estabelecerá incentivos para os municípios que aplicarem prioritariamente o produto da participação no resultado da exploração dos potenciais energéticos em seu território, ou da compensação financeira nas ações previstas neste artigo e no tratamento de águas residuárias.